Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui uma música rapidinho. Bom dia, Lucas. Bom dia, locutor. Bom dia, Lúcio, meu irmão. Bom dia, Aloísio. Veio agora da live do Vitor, né? Que tava maravilhosa, inclusive. Tava acompanhando, não só pelo de manhã, né? Que ela colocou aqui, mas também pelo do Mundo Jovem. Bom dia, Vitor. Bom dia, Bruna. Vamos para mais uma live. Quarta live, gente. Vamos aí, né, tendo essa reeducação de rotina durante essas nossas lives. Mãe, abaixa um pouquinho essa música. Tô aqui com a produção, né? A produção é minha mãe, meu irmão, tá todo mundo aqui do outro lado que vocês não estão vendo, mas tá todo mundo aqui. Pronto, obrigada. Pronto, vá lá pro quarto agora que eu vou ficar com vergonha de falar assim na frente da senhora. Bom dia, André! Bom dia, gente. Vamos então aqui iniciar o nosso dia de hoje com a música. Obrigada. Vamos colocar aqui, tá certo? Essa música chama-se Apenas Amar. E ela eu conheço pelo Denis Soares, né? Que eu adoro as músicas do Denis Soares. E eu conheço por ele, né? Então, assim, só um momentinho, rapidinho. Ô Lúcio, peça pra fechar ali a porta, por favor. Aqui, ó, vamos lá então pra música de hoje, né? Na segunda live, a gente iniciou com a música. Ontem nós encerramos com a música e hoje vamos iniciar novamente. Amanhã, não sei, né? Vai vir assim, as intuições, né? Então, bora lá. Gente, mandem essa live, tá certo? Para os amigos, compartilhem, chamem, né, para assistir, para que a gente possa ter uma troca de conhecimento. Então vocês podem ir colocando aí, tá certo? Pra gente conversar também. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Sejam bem-vindos à nossa quarta live.
Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo mundo sinta a música, tá certo? Para que a gente possa iniciar um dia maravilhoso hoje. Cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Bom dia, uma música, né, pra gente acordar nessa manhã de quinta-feira. O cantor, no caso, é Denis Soares, tá certo? O nome da música é Apenas Amar, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem procurar, eu conheço por ele, mas eu sei que tem outros também intérpretes dessa música, né? Então, assim, vocês podem ver aí, procurar. O título dela é Apenas Amar, tá certo? Então vocês podem dar uma procurada que vai ser maravilhoso. Oh, obrigada, André. Gente, novamente lembrando que o livro que nós estamos aí lendo algumas mensagens, falando um pouquinho, é o livro, né, de Encontros com Chico, que inclusive é o nome da nossa série aqui, né, que fica salvo todos esses vídeos das lives matinais. E eu queria lembrar aqui a vocês e falar que nós também estamos disponibilizando as lives, tá certo? Lá pelo YouTube, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não possuem um Instagram, né? E podem estar também tendo acesso a todos esses vídeos pelo YouTube. E nós estamos fazendo assim: a live de hoje será colocada, né, no YouTube, disponibilizada amanhã, tá certo? No mesmo horário. Então, assim, a live de ontem já tá sendo disponibilizada agora, nesse momento, lá no YouTube. Então, vocês podem compartilhar o link, certo? Pra quem ainda, pra quem não possui um Instagram. E também temos aqui, né, no nosso próprio Insta, todas as outras lives salvas. Então, podemos tá compartilhando para os nossos amigos, para o nosso story. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Elaine, hoje os cachorros estão ali, né, na área. Hoje eu tô aqui na sala, então hoje não vai ter os cachorros de novo. Mas quem sabe, né, aí numa próxima live eu volte lá pra área e aí eles aparecem novamente por aqui, fazendo a nossa live matinal junto com todos nós. Hoje, né, vamos para o livro chamado Encontros com Chico, novamente. E o tema que eu trouxe, né, vocês, como sempre, estão aí com spoilerzinhos, né? Aqui tem o título do nosso capítulo de hoje, que se chama Escândalos. Então, assim, lembrando a todos que vocês podem, tá, contribuir com a nossa conversa através dos comentários, tá certo?
E eu também queria saber de vocês o seguinte, coloca aí nos comentários também o que é que vocês acham de eu trazer aqui, né, algum convidado para conversar junto comigo nessas lives matinais, né? A gente pode ver aí para trazer uns 4 convidados durante essas lives, ou seja, convidados não só também de conversar com a gente, mas também artista, né, que canta, toca, declama uma poesia, né? Então a gente pode ir vendo isso também, tá certo? Então coloquem aí o que é que vocês acham dessa ideia pra gente trazer também aqui convidados para essas lives matinais. Então vamos para a nossa leitura, né, do capítulo 39, tá certo? Do livro Encontros com Chico. Estimada amiga da cidade mineira do Prata, estando mais próxima do Chico em determinada reunião do grupo espírita da prece, ouviu dele este valioso apontamento sobre escândalos, que, segundo ele, lhe foi dito por Emmanuel. Ó, tô vendo aí que a galera gostou da ideia. Bom dia, gente. Pra quem estiver chegando agora, bom dia. Então, vamos lá. Que segundo ele, lhe foi dito por Emmanuel. Você ouve, vê, não diz nada e nem se assusta, porque isso você também já fez. Com o Evangelho do Senhor, lembramos as anotações do evangelista João, quando o Cristo conversa com os acusadores da mulher adúltera, símbolo da humanidade pervertida. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, gente, essa foi a leitura, né, do capítulo 39. E ela remete a muitas coisas, né, do nosso próprio dia a dia. E eu tava até conversando com minha mãe ontem sobre isso, que as leituras, elas meio que se complementam, né? Tem uma conexão dentre todos esses nossos dias. Como eu disse, não tô indo em sequência, né? Que poderia ser muito mais fácil de se completar. Mas eu tô gostando bastante que tá se completando, né? Uma live com a outra. Então, assim, gente, a primeira coisa... Bom dia, pai! A primeira coisa que a gente... eu acho que tem que tá lembrando ou percebendo, né, é justamente o que seria esse escândalo, né? O que significa escândalo? Quais são as necessidades, por exemplo, da existência, né, de haver um escândalo? E muitas dessas coisas, muitas dessas respostas, a gente vê através dos nossos estudos, né? Primeiramente, escândalo, o que é? Né? É justamente uma armadilha que se opõe, ou que se põe, né, no nosso caminho, no caminho do inimigo, por exemplo, para fazê-lo cair, né? É aquilo que dá o que falar, como normalmente a gente costuma falar, né? Que causa justamente uma indignação por ser contrário à moral. No sentido espiritual e moral, né? Todo obstáculo que com sua conduta uma pessoa pode representar para a vida ou para a moralidade de outras pessoas. Perdão, gente. E assim, tem um texto evangélico, inclusive, né, que nós costumamos ver várias vezes durante todos os nossos estudos da doutrina espírita, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Kardec, no capítulo 8, né, bem-aventurados os puros
de coração, que fala, né, justamente, se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, né? É o subtítulo, no caso do capítulo 8, esse. Então, o texto, ele expressa justamente nos seguintes termos, né, de se a vossa mão ou o vosso pé é um motivo de escândalo, né, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou só uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor que vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Exatamente, mãe até comentou aqui, né? Que significa nada mais do que justamente essa necessidade de arrancar o mal que existe em nós, para que a gente possa viver e ser completamente voltados para o bem, né? E a gente tem também que entender, por exemplo, que existe tipos de escândalos, né? Aquele escândalo previsto, né, mas não desejado, ou seja, quando por dever realmente do ofício, né, nos sujeitamos alguém, por exemplo, ao ridículo, né? Existe o escândalo previsto e desejado, que pode ser justamente pelo interesse pessoal, né, de obter alguma vantagem na queda do nosso próximo ou para danificá-lo até mesmo espiritualmente, né? E existe também o escândalo passivo, né, que seria quando o recebemos em razão da nossa fraqueza ou até mesmo da nossa ignorância, né? A gente pode ver que dentre todos eles existe, gente, um fator que é predominante em qualquer resgate, né, que nós vamos fazer, seja nessa encarnação ou nas outras, né, nas diversas outras, que é justamente a reparação, né, se formos causadores do escândalo. Então, venha, por exemplo, de onde vier, uma coisa é certa, né, que o escândalo, ele exige justamente uma reparação que deve ser basicamente proporcional ao mal causado, né? Nós temos isso claramente na nossa lei de ação e reação, né, de causa e efeito, seja qual for a denominação que nós demos, né, ela está lá, né? Na linguagem mais evangélica, quando uma semente é lançada, por exemplo, ao solo, ela consecutivamente dará os seus frutos, né? Então, quem planta a semente, por exemplo, do bem, irá colher o bem, né? Quem plantar as sementes do mal, colherá o mal, né? A escolha é nossa. Contudo, né, uma vez que foi lançada, seguirá justamente o seu curso necessário, certo? Quando a gente fala de tudo isso, do escândalo, a gente lembra exatamente. Manhã colocou aqui, ó, o escândalo significa falta de evolução. Exatamente. Deixa eu só voltar aqui para o livro para ver direitinho e entender, né? Porque, por exemplo, ele fala que o Emmanuel fala pro Chico assim: você ouve, vê, não diz nada e nem se assusta, porque isso você também já fez.
é o que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que através das nossas reencarnações, como eu havia dito anteriormente, através do reparo, nós estamos reparando algo que foi feito em reencarnações anteriores. Ou seja, né, eu já fui portadora, já fui a pessoa causadora desse escândalo que ele tanto fala, né? Como Jesus mesmo comenta: você que não tem pecados, que atire a primeira pedra, né? No Velho Testamento, inclusive, Painho colocou aqui, né? Felizes são aqueles que sentem sem inveja a felicidade dos outros. Exatamente. E ainda é muito difícil, né? Ter pessoas a esse nível que sente a felicidade sem ter uma inveja do próximo, né? No Velho Testamento, como eu havia dito, Deus é justamente a causa do escândalo, por exemplo, para Israel, né? Jeová põe à prova a fé do seu povo, né? A lei de Deus, descrita, por exemplo, nos 10 mandamentos, está em íntima relação justamente com essa aliança, né? Deus, nessa aliança, no caso, faz promessas, mas estabelece condições. Israel deverá, por exemplo, obedecer à sua voz e observar as suas prescrições. Caso contrário, todos cairão, né, sobre Israel as maldições divinas. A palavra na época era com esse sentido. E agora, por exemplo, no Novo Testamento, né, nós temos a palavra escândalo justamente encerrada, né, e com um duplo sentido, que nada mais é do que, de um lado, né, a ideia de que o Cristo veio para constituir o escândalo central, né, do homem, e do outro lado a ideia do mal moral que existe em nós e que é preciso desfazer, que foi exatamente aquilo que Manhã colocou anteriormente, né? Que quando falamos justamente desse mal, do escândalo, é nada mais do que retirar todo o mal existente no nosso ser. A Hipongarte, gente do céu, perdoe se eu tô falando o nome errado, colocou, né, aquela frase que a gente sempre escuta, que o escândalo ele sempre existirá, mas ai daquele que causar o escândalo. Então isso quer dizer que sempre haverá possibilidade de escolha, de julgamento ou não. O escândalo muitas vezes ele acontece justamente para isso, né? Para que a gente possa entender a diferença de quem causa o mal e de quem está ali a favor do bem. Deixa eu só ajeitar aqui, deixa eu ver os outros comentários. O Aloísio colocou, né, que acha interessante que as lives dos desafios dos 21 dias de todos nós, né, tem em cada um deles um estilo diferente e que se completam. Graças a Deus que a gente tá conseguindo passar a doutrina do nosso jeito, né, e mesmo assim se completando. Porque eu acho que esse é o mais essencial, né, de tudo. Então, assim, nós temos que entender, por exemplo, através disso, que ela até mesmo colocou aqui, né, nos comentários, justamente aquelas perguntas assim: é preciso que haja escândalo no mundo? Sim, é preciso, ainda é preciso, né? Justamente para entender tudo o que vem acontecendo e entender um pouco mais
do mal moral, né? Mas é preciso que haja escândalo? Não, não é preciso, né? Porque quando o mal moral ele for totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente apagado da nossa humanidade, não vai mais precisar, né? Porque todos nós seremos espíritos bons, espíritos ditosos, né? Deixa eu ver. Exatamente, penso e faço. Bom dia, gente, para quem tá chegando agora para nossa live. Então, o que é que acontece, né? O despreendimento justamente das riquezas propostas pelo Cristo era um escândalo, por exemplo, para o povo romano, né? Apegado justamente aos bens morais. Então, assim, quanto a nós, a necessidade justamente do mal, que pode ser dito como esse escândalo, para que nos ajustemos, né, ao bem. E Jesus é justamente um sinal de contradição em tudo isso, né, em relação ao escândalo dentro do Velho e o Novo Testamento. Jesus foi enviado justamente para uma salvação, mas constitui-se no endurecimento de muitos, né? Certa feita disse o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. Paulo, ele descobriu justamente que o Cristo ou a cruz é loucura para os que se perdem, né? Mas para os que se salvam, ela é o poder de Deus. Pode ter sido incompreendido, né? Mesmo pelos seus discípulos. Vimos, por exemplo, Judas Iscariotes, né, vendendo-o por 30 dinheiros. Ui! Bati aqui no celular, gente, perdão. Exatamente, manhã. Que não sejamos nós a praticar esse escândalo. A Maria Estela colocou, né? Sentir gratidão por tudo que temos nos deixa mas muito leve e não teremos motivos para a inveja. Exatamente. Nós temos, como eu havia dito, né? As lives estão se complementando bastante. A partir do momento que nós temos gratidão por tudo que temos, né, nós não vamos sentir essa inveja perante ao outro. E principalmente compreender que aquilo que eu tenho nessa encarnação é o necessário para que eu possa passar por ela, né? Seja referente a corpo, seja referente a até mesmo as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, sermos gratos, né? O nome dela é Regina. Regina, um beijo, tá certo? Me perdoe, mulher. Livânia colocando a Regina, bom dia, seja bem-vinda à nossa live. Bem-vindos todos que estão chegando por aqui. E é exatamente isso, né? Até mesmo quando a gente chega ao momento de ver aqui Jesus, né, falando sobre a mulher adúltera, né, pedindo para que quem tiver sem pecados atire a primeira pedra. Porque muitas vezes nós não somos os causadores desse escândalo, mas nós temos dentro do nosso próprio pensamento, mesmo que não falemos, né, não comentemos com o outro, mas muitas vezes através do nosso pensamento nós julgamos, né, o outro justamente por causar o escândalo. E não é isso, nós não devemos julgar, né? Como ele diz, não vamos fingir que não vimos nada, não ouvimos nada, né? E nem nos assustar, até porque em uma outra hora nós podemos ter feito o mesmo, em uma outra reencarnação. Então o que devemos fazer é justamente ajudar o nosse próximo a entender que aquilo ali não faz bem, né? Que ele pode jogar uma semente para um outro plantio, né? Que não seja, por exemplo,
um plantio de resgate, e sim de bênçãos. Por exemplo, Elaine colocou, ó, minha sugestão é chamar a Maninha pra uma live, hein? Estou curtindo essa interação com ela. Oi, deixo aqui o convite. Ela costuma, assim, ter muito problema com fala em público, né? Em aparecer assim. Então, aí, ó, já deixa essa sugestão pra ela ir se preparando psicologicamente, emocionalmente, entendeu? Pra aparecer aqui nas lives. Ó, tá vendo aí? Ela colocou, não gosta muito de aparecer, tá vendo? Mas vamos nessa, né? Aqui, continuando. E voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, quando a gente vê o trecho que fala justamente sobre cortar as mãos, né? Quando fala de se a tua mão é a causadora do escândalo, né? Corte-a e jogue para longe de ti, né? Então, o que é que acontece? Nós temos que entender toda essa simbologia desse cortar as mãos, por exemplo, né? Se a vossa mão é a causadora do escândalo, perdão, corte-a, né? Não devemos levar, por exemplo, ao pé da letra, né? Justamente porque significa que todos nós devemos destruir em nós a causa do mal, que é exatamente isso. Nos dizeres do Evangelho, arrancar, por exemplo, do coração todo sentimento impuro, né? E toda tendência viciosa que nós temos dentro de nós. Jesus, por exemplo, nada disse de absurdo, né? Para quem quer que aprenda, né, o sentido justamente mais alegórico e profundo de suas palavras, né? Então, a gente tira a conclusão de tudo isso, que quando nós estudamos o Evangelho de Jesus e colocamos realmente em prática, né, os seus ensinamentos, nós temos um outro comportamento, um outro olhar, uma outra moral colocada em prática no nosso dia a dia, né? Tendo, por exemplo, como uma norma de conduta evitarmos, né, tanto o escândalo quanto, vou colocar em outras palavras para que seja mais fácil de entendimento, o mal, o que nós temos dentro de nós, que ainda praticamos, seja através da gente quanto para com o outro, os nossos vícios principalmente. Então, assim, gente, para quem quiser mais um pouquinho de todas essas contribuições, tá certo? É o capítulo 39, não é isso? Deixa eu só... Coisei aqui o celular de novo. É o capítulo 39, né, do livro Encontros com Chico. E, inclusive, em uma outra live... me presta aqui, mãe, o livro Sinal Verde. Em uma outra live, né, eu acho que foi até Elaine também, que comentou que no livro Sinal Verde nós temos, né, uma questão, por exemplo, falando sobre os milindres. E que é muito necessário que a gente compreenda isso também, para que através de... Tchau, mãe. Eu fico com vergonha, gente, quando ela tá aqui. Ela me ouvindo lá do outro lado, eu não fico com vergonha, não. Né? Através de todos esses ensinamentos, todas essas, vamos colocar aqui em termos, essas indiretas, para que chegue até nós, sendo através dos nossos mentores ou de algum amigo, nós não cheguemos a ter milindres, né? E entender que quando a espiritualidade chega até uma mensagem dizendo que nós também já chegamos a fazer algo assim, é termos uma consciência diferenciada.
e um cuidado maior perante ao nosso moral e a nossa prática, né, diária dele. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Lembrando que ficará salva aqui, né, no Instagram e também será disponibilizada pelo YouTube para quem não tem costume ou não tem até mesmo o próprio Insta, né? Não é só você não, Elaine. Esse capítulo sobre milindres, eu acho que todo mundo tem que ter sempre ao nosso lado para que a gente compreenda que ainda somos sim imperfeitos e o nosso próximo também, né? Aqui, ó, a frase de hoje para finalizar a nossa live é a seguinte, tá no livro, deixa eu só confirmar aqui. Tá no livro A Terra e o Semeador, de Chico Xavier, tá certo? Que a frase é a seguinte: o que mais me decepcionou foi sempre a persistência de meus erros, através do tempo e da vida. Ou seja, nós temos que ter, né, esse olhar, esse cuidado perante os nossos erros, para que possamos corrigir e modificar. Para que, como Leon Denis traz, né, no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, que nós não tenhamos gerações futuras cometendo sempre os mesmos erros que as nossas gerações, né? Que nós possamos a cada geração não consertar, mas fazer escolhas diferentes, plantar cada vez mais sementes voltadas para o bem, né? E que dentre tudo isso nós possamos cada vez mais estar juntos e cada vez mais perto, né, de uma moral como a do Cristo. Então, gente, eu só tenho a agradecer por mais uma live. Lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, estaremos todos juntos novamente, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado muito, né? E eu já vou me programar para trazer convidados aqui pra gente conversar um pouquinho também, tá bom? Então, assim, um beijo a todos vocês e até amanhã com mais um capítulo aqui, né, do livro Encontros com Chico. Um beijo e uma boa quinta para todos vocês.